Bom dia, queridos e amados irmãos, mais uma vez aqui nesta manhã de segunda-feira, dia 26 de abril, né? Estamos iniciando mais uma semana, e que essa semana venha a ser uma semana de bênçãos, de alegria, de prosperidade para a sua vida, e principalmente uma prosperidade que venha de Deus, que é uma prosperidade tranquila, uma prosperidade abençoada, né? Onde nós temos paz de espírito, sobretudo comunhão com o nosso Deus. E nada melhor de iniciar essa comunhão com Deus nessa manhã de segunda-feira, né? A nossa lição de escola sabatina que estamos estudando nesse segundo trimestre, né? Que traz por tema a promessa, a aliança eterna de Deus, né? Estamos estudando aqui essa lição, estamos tirando muitas bênçãos, né? Muitos conhecimentos. Espero que essa lição tenha abençoado a sua vida, como tem abençoado a minha, né? E o propósito de Deus para mim e para você é que nós possamos conhecer um pouco mais a respeito do seu caráter, né? A respeito do plano de salvação que ele traçou para todos nós, para toda a humanidade. Muitas pessoas têm dúvidas acerca disso, né? E a lição ela traz luz, né? Traz conhecimento a todos nós. Eu quero compartilhar com você aqui nessa manhã de segunda-feira. Nós temos aqui um tema maravilhoso para nós refletirmos aqui. O tema é a promessa do Messias, né? O Messias significa o enviado de Deus, né? Logo estamos falando do nosso Senhor Jesus, né? Nosso Senhor Jesus que morreu pelos nossos pecados. E esse tema é tão maravilhoso, é tão importante, que ele foi dividido em duas partes, né? Hoje nós vamos estudar a parte número 1, né? E amanhã nós vamos estudar a parte número 2, né? Com certeza nós seremos enriquecidos aqui com bastante coisas que nós vamos aprender aqui, né? Então, queridos, o texto básico que nós vamos aqui iniciar a nossa lição encontra-se lá no livro de Gênesis, no capítulo 28, no verso 14, que diz assim: em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra, né? Deus aqui falando com Abraão, né? Mais uma vez aqui Deus fazendo essa promessa a Abraão, né? O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 3, verso 29, né? Explica de que maneira as famílias seriam abençoadas, né? Por intermédio de quem essas famílias seriam abençoadas, né? E lá diz assim: e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, né? Então nós vemos aqui, de maneira complementar esse raciocínio, o apóstolo Paulo nos traz o entendimento que todas as famílias da terra seriam abençoadas se por acaso essas famílias estivessem em Cristo, né? E o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é ser amigo de Cristo, né? É aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? E não somente aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas aceitar a Cristo também como seu Senhor. Logo, quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor, obedecemos os seus mandamentos, expressamos o nosso amor a Ele através da obediência, né? O próprio Jesus disse lá no livro do Evangelho segundo escreveu João, no Evangelho no capítulo 14, no verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos, né? Então, mais de uma vez o Senhor disse a Abraão que em sua descendência todas as nações seriam abençoadas. Lá em Gênesis, no capítulo 12, no verso 3, você pode verificar. No capítulo 18 também, no verso 18, ele diz isso. No capítulo 22 e no verso 18, ele repete a mesma coisa. Essa maravilhosa promessa da aliança é repetida, pois de todas as promessas, essa é a mais importante, né? A mais duradoura, a que faz todas as outras valerem a pena, né? Em certo sentido, essa era uma promessa da ascensão da nação judaica, por meio da qual o Senhor desejava ensinar todas as famílias da terra sobre o verdadeiro Deus e o seu plano de salvação. Que ascensão é essa, irmão Fábio? Bom, a nação judaica, todos nós sabemos, ao estudarmos a palavra de Deus, que a nação judaica, ela nasce de Abraão, né? Abraão tem o seu filho Isaac, que teve o seu filho Jacó. Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos nasceram 12 tribos, as 12 tribos de Israel. E de uma dessas tribos sairia o Messias, né? Da tribo de Judá, da onde vem a descendência aí do Messias, ou seja, de Jesus. Contudo, a promessa alcançou o cumprimento completo somente no descendente de Abraão. Nós já falamos aqui quem é
Cristo Jesus, que na cruz pagou pelos pecados de todas as famílias da terra. E é por isso que, através do sacrifício de Jesus, nós alcançamos, né, essa bênção. Pense na promessa da aliança feita após o dilúvio, né, na qual o Senhor prometeu não destruir o mundo com água novamente. Né? De que adiantaria isso sem a promessa da redenção de Jesus? Né? Qual o proveito de qualquer promessa sem a vida eterna? Então você pode pensar, então Deus não vai destruir mais o planeta com água, então eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, a meu bel prazer, da forma que eu quiser, eu não estou preocupado com esse negócio de religião, de Deus, né? Então eu quero curtir minha vida aqui do jeito que eu quiser. Queridos, hoje a expectativa de vida 70, 80 anos, se você chegar muito longe hoje em dia, né? E quando isso não chegar uma pandemia aí e levar muitas pessoas fora da hora, né? Pessoas jovens aí estão morrendo, né? Estão perdendo a sua vida por causa dessa pandemia. Enfim, sem contar os acidentes. Será que vale a pena você viver a sua vida sem nenhum compromisso, sem nenhuma proximidade com esse Jesus que morreu por você na cruz, né? E de repente você perder a vida eterna? Né? Haja vista que o mundo, o Senhor prometeu, e quando você vê um arco-íris ali no céu, é uma prova do que o Senhor, né, fez uma aliança com a humanidade de não destruir mais o planeta com água, mas nós estudamos através das profecias que esse planeta será destruído, purificado com fogo, uma vez que o pecado contamina todo o universo. Né? Então, como você entende a noção de que em Abraão, por meio de Jesus, todas as famílias da terra seriam abençoadas? O que isso significa? Evidentemente, a promessa da aliança do Salvador do mundo é a maior de todas as promessas de Deus. O próprio Redentor se tornou o meio pelo qual as obrigações da aliança foram cumpridas e todas as suas outras promessas concretizadas. Né? Todos os judeus ou gentios, né? Toda nação que não é judeu, a Bíblia considera como gentil. Né, que entram em união com ele, são considerados a verdadeira família de Abraão e herdeiros da promessa. Né? Isto é, a promessa da vida eterna em um ambiente sem pecado, onde o mal, a dor e o sofrimento nunca mais surgirão. Você consegue pensar em uma promessa melhor do que essa? Você viver em um mundo transformado, sem maldade, sem dor, sem sofrimento, né? E o melhor de tudo, você ter vida eterna, né? Você viver num alto vigor da juventude, da jovialidade, né? E o principal, queridos, eu almejo, mais do que a vida eterna, contemplar a face daquele que morreu por mim na cruz, né? Que nos conhece, diz a palavra do Senhor, desde o ventre da nossa mãe. Né? A Bíblia diz que ele morreu mesmo antes da fundação do mundo, ou seja, mesmo antes do pecado entrar no mundo, Deus já tinha um plano traçado, porque ele amou tanto o projeto, né, de nos criar, que ele deseja morar ao nosso lado, né, eternamente, que nós possamos desfrutar toda a beleza da sua criação e que nessa semana essa mensagem venha servir para você como um combustível, né? Se você ficar chateado essa semana, lembre-se que Jesus morreu por você na cruz, que você é importante para Deus e que, sobretudo, o maior sonho de Deus é ter você do lado dele, é ter você um dia morando do lado dele, usufruindo de toda a natureza, de toda a beleza da criação, né? E de toda a criação, nós somos a coroa da criação. Né? Tudo que Deus criou pela ordem da sua boca, pela ordem da sua palavra. A única coisa que Deus colocou a mão na massa, que Deus não criou pela ordem da sua palavra, fomos nós. Né? Ele nos moldou, ali você pode conferir lá em Gênesis capítulo 1, né, como Deus nos criou, né, em Gênesis capítulo 2, né, como Deus nos formou, né, de tanto que Ele amou esse projeto. Então, queridos, que você possa ser abençoado nessa semana, tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Amém? Muito obrigado, fique com Deus.